Beatriz assistia seu mundo desmoronar em público. Seu marido, Arthur, exibia a nova mulher como um troféu. Ele só não sabia que a humilhação daquela noite seria a dele. A festa da empresa estava no auge. Arthur segurava Lorena pela cintura. Ele a guiou para o centro do salão. Todos os olhares se voltaram para eles. Ele viu Beatriz, sua esposa, perto da mesa de bebidas, parada, sozinha. Arthur caminhou em sua direção, mas não para falar com ela. Com um gesto frio, ele a empurrou de leve. Apenas o suficiente para abrir passagem para Lorena. A taça na mão de Beatriz tremeu. Ele nem olhou para trás. O som da música pareceu diminuir. Um silêncio estranho se formou no círculo ao redor deles. Sussurros correram pelo salão como veneno. Alguns convidados riram baixo, cúmplices. Outros, constrangidos, viraram o rosto para seus copos. Arthur saboreou o momento. Ele ergueu a voz para um sócio próximo, mas falando para todos ouvirem. "Chega de passado, meu amigo", disse ele. "Lorena é o meu presente e o meu futuro. É bom que todos saibam." Aquela noite definiria o maior negócio da vida de Arthur. A fusão de sua empresa. Seu sócio, um homem mais velho, se aproximou. "Arthur, aqui não é o lugar", ele sussurrou. "Pense nos negócios." Arthur deu um sorriso gelado. "Eu sempre penso nos negócios, e hoje eu sou a notícia. Eles não vão esquecer de mim." Ele se virou, vitorioso, procurando o olhar ferido de Beatriz. Mas não o encontrou. Do outro lado do salão, uma cena o paralisou. Beatriz não chorava. Ela sorria, um sorriso genuíno. Ao seu lado estava um homem, alto, elegante. Ele falava algo em seu ouvido. E ela ria, uma risada que Arthur não ouvia há anos. O sorriso de Arthur congelou. Seu rosto, antes triunfante, se transformou numa máscara de choque e fúria. Aquilo era só o começo. A fúria de Arthur era um animal engarrafado. Cada olhar na festa, cada sussurro, parecia uma faca em seu orgulho. Ele, o centro do universo daquela noite, havia se tornado uma piada. A imagem de Beatriz sorrindo para outro homem queimava em sua mente. Ele precisava esmagar aquela cena, apagar aquele sorriso. Lorena tentou segurar seu braço. "Arthur, não faz isso", ela disse, a voz subitamente insegura. Ele a afastou com um gesto brusco, sem sequer olhá-la. O recado era claro. Ela era um acessório, e o acessório não dava ordens. Seus passos eram pesados, cada um uma martelada no assoalho polido. O barulho da festa pareceu se afastar enquanto ele cruzava o salão. O mar de gente se abriu para ele. Todos sabiam para onde ele ia. O confronto era inevitável. E público. Ele parou diante de Beatriz. O cheiro do perfume dela, um perfume que ele não reconhecia, o irritou ainda mais. Sua voz era um rosnado baixo, controlado. "Que palhaçada é essa, Beatriz?" O homem ao lado dela, Daniel, permaneceu imóvel. Seus olhos calmos encontraram os de Arthur por um segundo. Não havia desafio ali, apenas uma observação fria. Beatriz não recuou. Ela não baixou os olhos. Pela primeira vez em anos, ela o encarou de igual para igual. "Palhaçada?" Ela repetiu, a voz clara, sem tremor. "Não, Arthur. Isso é a realidade." A plateia ao redor estava em silêncio absoluto. A música era um som distante. O verdadeiro espetáculo estava ali. Arthur soltou uma risada sem humor. "Realidade? Você some por semanas e aparece aqui com... Quem é esse? Um amante? Teve a coragem de trazer um amante para a minha festa?" Ele gesticulou, a mão tremendo de raiva. Ele queria que todos ouvissem. Queria pintá-la como a traidora, a desequilibrada. Beatriz manteve a calma. Era a calma dela que o desarmava. Ela deu um passo à frente e o círculo de curiosos se apertou. "Arthur, por favor, não se envergonhe mais", disse ela, em um tom que era quase maternal. E isso o feriu mais que um grito. "Quero que conheça Daniel." Arthur bufou, pronto para humilhar o homem. Mas Beatriz continuou. "Ele é meu advogado. Estamos cuidando dos detalhes do nosso divórcio."
A palavra divórcio caiu como uma pedra no silêncio. Murmúrios se espalharam instantaneamente. O rosto de Arthur ficou pálido, mas o golpe final ainda estava por vir. Mas talvez, continuou Beatriz, a voz firme como aço, você o reconheça do trabalho. Daniel é o analista financeiro-chefe da Monteiro Corp. Arthur sentiu o chão desaparecer. Monteiro Corp era a empresa que ele estava comprando, a razão daquela festa. Nesse exato momento, como se invocado, o próprio Sr. Monteiro, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, se aproximou. Ele passou por Arthur como se ele fosse uma peça do mobiliário. Estendeu a mão para Daniel. Daniel, que bom vê-lo. Seu relatório preliminar foi brilhante. Mudou nossa perspectiva. Então, Sr. Monteiro se virou para Beatriz e sorriu. Dona Beatriz, é uma honra conhecê-la. Por fim, ele lançou um olhar para Arthur. Um olhar de puro desprezo, um olhar que dizia, o jogo acabou. O mundo de Arthur girou. Aquele homem, o homem que sorria para sua esposa, o homem que ele tentou intimidar, era a chave para seu império, a chave que ele acabara de jogar fora. Ele olhou ao redor procurando apoio. Não encontrou nenhum. Lorena estava a vários passos de distância, o rosto uma máscara de pânico. Ela olhava para ele como se ele fosse um estranho, um perdedor. Os sócios de Arthur, que antes o aplaudiam, agora o encaravam com horror. Seus olhares eram sentenças de morte para seus negócios. Eles viam o acordo de suas vidas se transformar em pó por causa da arrogância de um homem. Arthur estava sozinho, completamente sozinho no meio da multidão. O rei havia sido destronado em seu próprio castelo. Ele olhou para Beatriz, para o brilho de vitória em seus olhos, e entendeu que aquilo não era o fim. Era apenas o começo de sua queda. Mas um homem encurralado é capaz de tudo. A adrenalina da humilhação deu lugar a um veneno frio nas veias de Arthur. Ele não estava acabado. Ele nunca estaria acabado. Um rei encurralado não deixa de ser um rei. Ele apenas se torna mais perigoso. Ignorando os olhares de todos, ele caminhou de volta para Beatriz. Sua expressão era uma máscara de calma mortal. Ele não tocou nela, apenas se inclinou e sussurrou em seu ouvido, a voz tão baixa que só ela podia ouvir. Nós precisamos conversar. Agora, antes que ela pudesse reagir, ele se virou e caminhou em direção a uma porta de vidro que levava à varanda do salão. Era um comando, não um pedido, um último resquício de poder que ele sabia que ela ainda obedeceria por hábito. Por um segundo, Beatriz hesitou. Daniel colocou uma mão em seu ombro, um aviso silencioso. Mas ela balançou a cabeça. Precisava enfrentar isso sozinha. Ela o seguiu. A porta de vidro se fechou atrás deles, abafando o som da festa. O ar da noite estava frio. As luzes da cidade brilhavam abaixo, indiferentes. Arthur não estava olhando para a vista. Ele a encarava, os olhos queimando de ódio. Você acha que foi esperta? Ele começou, a voz áspera. Contratou um advogado, fez amizade com Monteiro, um belo teatrinho, mas você se esqueceu com quem está lidando. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço dela. Eu construí você, Beatriz. Cada vestido que você usa, cada joia, fui eu quem paguei. Eu posso destruir você com a mesma facilidade. Beatriz ergueu o queixo. Seu dinheiro não me assusta mais, Arthur. Ele riu, um som cruel que cortou o ar da noite. Não estou falando de dinheiro. Dinheiro é para amadores. Estou falando de vergonha. Estou falando de segredos. Ele se inclinou ainda mais, o rosto a centímetros do dela. Estou falando do seu pai. O corpo de Beatriz enrijeceu. O nome de seu pai era uma ferida antiga, uma que ela mantinha escondida de todos. O que tem o meu pai? Ela perguntou, a voz subitamente frágil. Arthur sorriu, sabendo que havia encontrado a rachadura na armadura dela. As pessoas pensam que ele faliu. Uma tragédia, mas nós sabemos a verdade, não é? Sabemos sobre o desvio de fundos, sobre o dinheiro que ele roubou dos sócios antes de morrer. Uma história feia,
uma que mancharia o nome da sua família para sempre. As luzes da festa, vistas através do vidro, pareciam distantes. Os convidados eram apenas silhuetas, mas ela sentia os olhos deles. A mão de Beatriz tremeu. Arthur viu. Eu tenho os documentos guardados há anos. Um pequeno seguro. Você vai voltar para aquele salão agora. Vai dizer a Monteiro que se confundiu, que está passando por problemas emocionais. Vai se desculpar, ou eu entrego uma cópia para cada jornalista nesta cidade amanhã de manhã. Pela primeira vez naquela noite, o controle de Beatriz vacilou. O ar pareceu ficar rarefeito. Ela olhou para o salão, para Daniel e Sr. Monteiro que a observavam, preocupados. A vitória parecia tão próxima. Agora, a aniquilação era uma possibilidade real. Arthur a segurou pelo queixo, forçando-a a encará-lo. A escolha é sua, querida, sua vitória, ou a honra da sua família. A ameaça de Arthur pairou no ar frio e a mente de Beatriz despencou no tempo. A imagem da varanda se dissolveu, trocada por outra noite de chuva, anos atrás. A noite em que seu mundo ruiu pela primeira vez. Ela estava no escritório de Arthur, o cheiro de couro e madeira velha no ar. Tinha acabado de descobrir o segredo de seu pai, a verdade por trás da falência. As lágrimas turvavam sua visão, o peso da vergonha a esmagava. Arthur não a abraçou. Ele se sentou na frente dela impassível e empurrou uma pasta sobre a mesa de mogno. Eu sei de tudo, ele disse. A voz era seda e veneno. Eu posso fazer tudo isso desaparecer. Ninguém nunca vai saber. Ela olhou para ele. Uma esperança desesperada em seus olhos. Ele sorriu. Desde que você se lembre a quem pertence. Sua lealdade agora é minha. Naquele momento, seu polegar roçou em um anel simples de prata em seu dedo, um anel que fora de sua mãe. Seu pai o entregara a ela. Para lembrar de onde vem sua força, ele dissera. A lembrança daquelas palavras, a sensação do metal frio contra sua pele, foi uma faísca na escuridão. A imagem se quebrou e ela estava de volta à varanda, o vento frio em seu rosto. Sua mão, por instinto, fechou-se em um punho. O anel ainda estava lá. O anel de prata parecia esquentar em sua pele. Era um pedaço de metal frio, mas para Beatriz era uma âncora. A lembrança de sua mãe, a força que ela representava, subiu como uma maré, afogando o medo que Arthur tentara invocar. A fragilidade em seus ombros desapareceu. Ela se endireitou e a altura recém-descoberta pareceu surpreender Arthur. Ela ergueu a mão e, com uma calma que ele não esperava, afastou a mão dele de seu queixo. O toque dela era frio e firme. Esse truque não funciona mais, Arthur, ela disse, a voz baixa, mas cortante como vidro quebrado. Você usou a memória do meu pai para me manter numa jaula por 10 anos. Você se alimentou da minha vergonha. Acabou. O choque no rosto de Arthur foi genuíno. Ele esperava lágrimas, súplicas. Não esperava resistência. Não esperava o fim de seu poder. Beatriz não esperou por uma resposta. Ela se virou de costas para ele, um ato de desrespeito final, e caminhou em direção à porta de vidro. Cada passo era deliberado. Cada passo era uma escolha. Ao chegar à porta, ela parou e olhou para dentro do salão. Seus olhos encontraram os de Daniel. Ele a observava, o rosto impassível, mas a tensão em sua postura era evidente. Beatriz deu a ele um aceno de cabeça, mínimo, quase imperceptível, mas para ele foi um comando claro. Daniel pegou seu celular. Seus dedos se moveram rapidamente pela tela. Ele estava armando o canhão. A preparação estava concluída. Arthur assistiu a tudo, a compreensão florescendo em seu rosto junto com o pânico. A chantagem havia falhado. O controle havia se esvaído. Ele correu em direção a ela, o desespero o tornando descuidado. Ele a agarrou pelo braço, pouco antes de ela entrar no salão, girando-a para encará-lo. Sua pegada era forte, dolorosa. Vários convidados próximos viram o ato de agressão e recuaram, ofegantes. A máscara de civilidade de Arthur havia caído completamente. Seus olhos estavam selvagens.
Você não vai fazer isso, ele rosnou, a saliva se acumulando nos cantos da boca. Se você subir naquele palco, se disser uma única palavra, eu juro, Beatriz, não vou apenas te levar comigo. Eu vou implodir a empresa, vou vazar informações que levarão todos à falência. Seus amigos, os funcionários, centenas de famílias, eles vão pagar pelo que você fizer, você vai reinar sobre as cinzas. Era sua última cartada. A ameaça de um homem que preferia destruir seu próprio reino a vê-lo governado por outra pessoa. Ele a apertou com mais força, tentando forçar o medo de volta para dentro dela. Beatriz olhou para a mão dele em seu braço. Depois, olhou em seus olhos. Não havia mais medo ali, apenas pena. Você já queimou tudo, Arthur, ela disse, a voz clara e ressoando no silêncio tenso. Eu só estou aqui para varrer as cinzas. Com um puxão firme, ela se libertou de seu aperto e deu um passo para dentro do salão. O confronto final estava prestes a começar, diante de todos. Beatriz atravessou o salão. O mar de convidados se abriu para ela. Seus passos eram o único som em um ambiente subitamente mudo. Cada clique de seu salto no mármore era um prego sendo martelado no caixão da reputação de Arthur. Ele a seguia, alguns passos atrás, gesticulando, a boca se movendo sem som, como um ator em um filme mudo. Ninguém olhava para ele. Todos os olhos estavam nela. Daniel caminhava a seu lado, não como um protetor, mas como um aliado. Seu rosto, uma máscara de profissionalismo. Eles não se dirigiram a uma mesa. Foram direto para o pequeno palco montado para o discurso da fusão. Um organizador do evento, confuso, tentou interceptá-la. Senhora, o presidente já vai falar. Daniel simplesmente ergueu uma mão e o homem parou, intimidado pela autoridade silenciosa. Beatriz subiu os 2 degraus. Ela parou atrás do pódio. O microfone estava ligado. Ela respirou fundo. O som de sua respiração ecoou pelo silêncio sepulcral. Ela olhou para a plateia, para os rostos chocados, curiosos, famintos por drama. Boa noite, disse ela. A voz dela, amplificada, era perfeitamente calma, fria. Meu marido, Arthur, subiria aqui para falar sobre o futuro brilhante de sua empresa. Mas antes de olharmos para o futuro, precisamos corrigir algumas mentiras sobre o passado. Arthur, finalmente alcançando o palco, tentou arrancar o microfone dela. Seguranças, tirem essa mulher daqui. Ela está tendo um colapso. Mas ninguém se moveu. E então, o telão gigante atrás de Beatriz, que exibia o logotipo da empresa, piscou. A tela ficou preta por um segundo e depois uma imagem apareceu. Era um extrato bancário. Um nome se destacava. Lorena. E uma quantia. Centenas de milhares de reais. Um murmúrio coletivo varreu a multidão. Antes que pudessem processar, a imagem mudou. Um e-mail de Arthur para um gerente de banco. As palavras eram claras: preciso que essa transferência seja discreta. Use a conta de despesas de marketing. A imagem seguinte era uma foto. Lorena sorrindo, ao lado de um carro esportivo novo. A data da foto era um dia depois da transferência. A prova era visual, simples, inegável. Uma onda de celulares se ergueu na plateia, as telas brilhando na penumbra, todos gravando. O som de cliques e flashes começou a pipocar. A humilhação de Arthur agora seria eterna, digital. Ele agarrou o microfone do organizador. É falso, tudo montagem, ele gritou, a voz esganiçada pelo pânico. Ela é uma mulher doente e vingativa, não acreditem nela. Mas sua negação soava oca, desesperada. Beatriz nem mesmo olhou para ele. Ela fez um sinal para Daniel. Uma última imagem surgiu no telão. Era o detalhe de uma transferência específica, recente. Então explique esta, Arthur, disse Beatriz, a voz cortando o barulho. Feita na semana passada, para a compra de um apartamento, com o dinheiro que deveria ter sido usado para pagar o 13º de seus funcionários. Um grito de indignação veio de um grupo de gerentes no fundo do salão. Arthur olhou para a tela. Olhou para os rostos na plateia. Não havia mais curiosidade ali, apenas desprezo.
Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. O rosto de Arthur, pálido sob as luzes do palco, era o de um homem assistindo ao próprio afogamento. A acusação sobre o dinheiro dos funcionários foi a gota que transbordou o copo da decência. E então, a primeira onda da avalanche o atingiu. Sr. Monteiro, que observava tudo com uma calma glacial, caminhou até a beirada do palco. Ele não precisava de microfone. Sua voz, treinada em salas de reuniões hostis, projetou-se com uma autoridade absoluta. Em nome da Monteiro Corp, ele anunciou, cada palavra um golpe de martelo. Qualquer negociação com este homem ou com sua empresa está permanentemente encerrada. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Arthur. Nós não fazemos negócios com ladrões. Os sócios de Arthur, que estavam paralisados no meio da multidão, pareceram despertar de um transe. O pânico deu lugar à fúria. Um deles, o mesmo homem que o havia avisado no início da noite, gritou: "Você nos arruinou, Arthur. Arruinou a todos nós." A segunda onda veio de um lugar que ele esperava lealdade. Lorena. Seus olhos de corça, antes cheios de adoração, agora mostravam puro terror. Ela viu seu futuro de luxo e status se desintegrar. Com a descrição de um animal fugindo de um predador, ela começou a recuar. Puxou o chale caro sobre os ombros, virou-se e caminhou, quase correu, em direção à saída. Um bracelete de diamantes, presente de Arthur, se soltou de seu pulso e caiu no chão com um tilintar quase inaudível. Ela nem olhou para trás. O abandono foi sua sentença. Mas a onda final foi a que o destruiu. A porta principal do salão se abriu e 2 policiais uniformizados entraram. Não eram os seguranças do evento, eram a lei. Eles caminharam pelo salão com passos firmes, o caminho se abrindo à sua frente. Eles não olhavam para os lados. Seu destino era o palco. O destino era Arthur. Foi nesse momento que ele quebrou. A visão dos uniformes, a finalidade de tudo aquilo, estilhaçou o que restava de sua arrogância. Suas pernas fraquejaram. Ele deu um passo para trás, tropeçando em um cabo de monitor no chão do palco. O homem que comandava um império caiu de forma patética, desajeitada. Ele aterrissou de joelhos. O som de seu corpo batendo na madeira foi abafado por uma nova onda de som da plateia. Risadas. Alguém começou a aplaudir. Um aplauso lento e zombeteiro, que foi seguido por outros. Arthur permaneceu de joelhos, o rosto entre as mãos, e começou a soluçar. Um choro alto, desesperado, o som de um homem que perdeu tudo, em público, da maneira mais humilhante possível. Os celulares continuavam gravando, capturando sua total desintegração. A justiça não fora apenas feita, estava sendo transmitida ao vivo. Beatriz não assistiu aos policiais levantarem Arthur do chão. Ela não se deu ao prazer de ver o rosto dele manchado de lágrimas, enquanto era escoltado para fora do palco como um criminoso comum. Aquele espetáculo não era mais dela. Seu trabalho estava feito. Ela se virou e o barulho de zombaria da multidão pareceu se afastar, substituído por um silêncio respeitoso. O ódio coletivo por Arthur deu lugar a uma admiração hesitante por ela. Daniel a esperava ao pé da escada do palco. Ele estendeu a mão e ela a aceitou. O aperto era firme, um gesto de parceria, não de resgate. Quando ela pisou de volta no salão principal, algo inesperado aconteceu. Um dos gerentes que Arthur havia roubado, um homem de meia idade com um olhar cansado, começou a aplaudir. Era um aplauso solitário, mas forte. Então, uma das esposas dos sócios, que antes a havia ignorado, juntou-se a ele. Em segundos, o aplauso se espalhou como fogo, enchendo o salão. Não era um aplauso por vingança. Era um aplauso por coragem. Pessoas se aproximaram dela. Um velho amigo da família, que havia se afastado por lealdade a Arthur, tocou seu ombro. "Me perdoe", foi tudo o que ele disse.
Outros vieram, oferecendo palavras de apoio, de desculpas. Eram os mesmos rostos que, 1 hora antes, haviam sido cúmplices de sua humilhação. Agora, eles buscavam sua validação. Sr. Monteiro foi o último a se aproximar. Ele a olhou com um respeito profundo. Dona Beatriz, ele disse, a voz grave. Esta noite a senhora demonstrou a força e a integridade que esta empresa desesperadamente precisa. Foi uma honra testemunhar. Ele apertou a mão dela. Naquele momento, a dignidade dela, que Arthur tentara pulverizar, foi totalmente restaurada, não por vingança, mas pela verdade. Ela assentiu, uma gratidão silenciosa em seus olhos, e caminhou em direção à saída, sem olhar para trás. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas panorâmicas da sala da presidência. Era o mesmo escritório de onde Arthur governava seu império. Mas o trono agora era ocupado por outra pessoa. Beatriz estava na cabeceira da longa mesa de mogno. Ela não gritava, não impunha. Ela liderava. Apresentava um novo projeto com uma clareza que inspirava confiança. Os sócios, os mesmos homens que testemunharam a queda de Arthur, agora a ouviam com um respeito que nunca dedicaram a ele. Ao gesticular para o gráfico na tela, a luz bateu no anel de prata simples em seu dedo, o anel de sua mãe, o símbolo de sua força. Lá embaixo, no pátio de entrada do edifício corporativo, um homem com um uniforme mal ajustado abria a porta de um sedã de luxo para um dos diretores de Beatriz. O homem era mais magro, os ombros curvados, o olhar vazio. Era Arthur. Ele ergueu os olhos por um instante, encarando a torre de vidro que um dia fora sua. Ele não podia vê-la, mas ele sabia que ela estava lá. O império tinha uma nova líder, e o antigo rei era apenas mais um fantasma na calçada. A roda da fortuna sempre gira. O humilhado se torna poderoso, e o poderoso se transforma em pó. Essa história nos força a olhar para o espelho e questionar a natureza da justiça e da vingança. A reviravolta de Beatriz foi um ato de empoderamento necessário, uma lição que Arthur precisava aprender da forma mais dura possível. Ou, ao planejar a destruição completa dele, ela cruzou uma linha perigosa, tornando-se tão implacável quanto o homem que a feriu. O que você faria no lugar dela? Lutaria com as mesmas armas sujas ou buscaria um caminho diferente? Queremos saber a sua opinião sincera nos comentários. Para você, qual foi o maior erro de Arthur? A traição, a crueldade pública ou o erro fatal de subestimar a força de uma mulher que ele acreditava ter quebrado? Sua perspectiva é a parte mais importante desta conversa. Deixe seu comentário abaixo, pois estamos lendo cada um deles.